Quem tem Bíblia pode pegar sua Bíblia. A gente vai dar uma boa passeada aí. E eu gostaria que você fechasse seus olhos também. Gostaria de fazer uma oração. Espírito Santo, nós reconhecemos que Tu estás aqui, Senhor. Tu és um Deus de perto, Tu és um Pai, Tu és um Deus presente. Eu te peço para que pegue palavras fracas e as transformes em flechas para alcançar os corações. Que a sua voz seja ouvida neste lugar, Senhor. Eu oro pelo espírito de revelação e sabedoria, no pleno conhecimento de quem Tu és. Porque é conhecendo quem Tu és, que nós iremos ser transformados à Tua imagem e semelhança. Senhor, eu peço agora mesmo, revelação da Tua glória sobre nós, Senhor. Enquanto nós lemos a Tua palavra, enquanto ouvimos sobre a Sua história, que o Teu Espírito vem transformar de dentro para fora, e nos fazer mais parecido contigo, Senhor. E que nós possamos usar tudo isso que aprendemos hoje, no dia de amanhã, no dia que virá após, até o grande dia em que Tu estiver diante de nós, e nós podemos Te ver face a face. Essa é a minha oração, em Teu nome eu Te entrego a minha vida, e este lugar, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Para mim é bem mais fácil liderar a adoração, então eu vou começar a cantar uma música. Brincadeira, não vou cantar não. E antes de começar a falar sobre a palavra, eu queria encorajar, porque por mais desafiador que seja eu ministrar a palavra, hoje é a primeira vez, vamos dizer assim, que eu estou realmente ministrando sobre uma igreja, sobre uma comunidade, e num dos principais encontros, que é o culto de domingo. Mas nós precisamos acreditar naquilo que Deus depositou sobre nós. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus cultivou na sua história em você. E aí a gente vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem conforme o seu propósito. Para aqueles que amam a Deus e vivem conforme o seu propósito. As coisas ruins, as coisas boas, e isso vai cultivando em você algo que só você carrega. Então, quando te chamar para exercer algum papel que muitas vezes é desafiador, eu quero te encorajar que esse ano seja uma atitude diferente de você. Você diga: eis-me aqui, Senhor. E como eu falei, talvez para mim são coisas fracas, para mim são coisas que nem mesmo eu vejo que eu tenho, mas Deus já colocou dentro de você. E eu gostaria de compartilhar um pouco do meu coração com vocês e que possa te inspirar na sua jornada. Isaías 40, você pode abrir comigo? Vai ser uma leitura um pouco grande. E esse não é o texto base exatamente, mas é um texto inicial. Isaías 40, versículo 12. Ele vai falar sobre a grandeza de Deus. Ele diz assim: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Diante dele todas as nações, versículo 17, são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Versículo 21. Será que vocês não sabem?
Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? É Ele que se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Versículo 25: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Amém? Quando a gente lê nas Escrituras, tem tantas coisas que nos revelam os atributos de Deus. Quando a gente lê a grandeza, você pode imaginar, Ele se assenta sobre o círculo da terra. Tem outra passagem que vai dizer que a terra é o estrado dos seus pés. Ele pega o oceano na palma da sua mão. E aqui a demonstração é maior ainda. Ele diz que as gotas do planeta Terra é como os mares e oceanos são como a gota que sobra do balde. Você pode imaginar quando você joga o balde, a água fora, e aí sobra aquele respingo. É quase nada. Você passa o dedo, já se acaba. Mas mesmo com essa grandeza tão grande, Deus escolhe habitar em nós. Mesmo com uma grandeza que a gente não tem como imaginar, a gente não tem como nem descrever. E por mais músicas que a gente faça, por mais poesia que a gente crie, por mais salmos que existam, a grandeza do Senhor nunca será revelada em sua totalidade. Mas as Escrituras têm esse tema unificador. De Gênesis a Apocalipse, o que Deus procura com o homem é comunhão, parceria e amizade. As Escrituras começam com um relacionamento, começam no jardim, onde Deus vem na viração do dia e conversa com o homem. E no final, em Apocalipse, acaba com um relacionamento, acaba com um casamento, acaba com uma comunhão. E no meio de tudo isso, é Deus se revelando ao homem, dizendo: eu quero habitar com você, eu quero estar com você, eu quero ser seu e que você seja meu. Até mesmo quando Ele se revelou ao povo de Israel, e Ele fez tremer a montanha e disse: casem-se comigo. Israel, case-se comigo, porque tudo que é meu é seu. E eu gostaria que você traga à memória isso. Deus quer uma amizade com você. Deus quer cultivar um relacionamento verdadeiro. Ele quer compartilhar o seu coração com os seus amigos. Salmos 25 vai dizer: o Senhor é amigo dos que o temem. O Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem. E nesses últimos dias, nesse tempo que cada vez as coisas parecem que vão piorar, não é mesmo? E talvez vai piorar sim. Mas a palavra nos diz que Ele é um maravilhoso conselheiro. E você precisa ouvir os conselhos do Senhor sobre a sua vida. Quais são os conselhos do Senhor? Você pode se perguntar quando for orar: Senhor, quais são os teus conselhos sobre a minha vida? Quais são os teus pensamentos? E a verdade é que Deus tem algo para nós vivermos em plenitude, não para nós dizermos: eu estou vivendo o propósito do Senhor para a minha vida. Isso é bom, mas saiba que a verdade é que a história é sobre Ele. É sobre Ele, sempre foi. Ele era antes de tempo existir. Ele continua sendo e Ele será depois que tudo findar. Mas nós podemos fazer parte disso. Você pode responder ao chamado do Senhor e dizer: Senhor, eu quero fazer parte da tua história.
e como que eu posso ajudar através do que eu tenho. Como que eu posso fazer parte da tua história, ajudar os meus irmãos, servir a tua igreja e te amar acima de todas as coisas. Que nós possamos achar todos os dias esse lugar de parceria com Deus. Ao final de nossas vidas, somente o que Ele disser vai importar. Talvez você seja um empresário bem-sucedido, ou seja o contrário, seja um empresário que talvez não seja tão sucedido. E você recebe palavras de afirmação da sociedade, ou eles te dizem, sim, você está muito bem, você está fazendo certo isso. Mas, na verdade, é que nós, cristãos, aqueles que somos entregues ao amor de Cristo, precisamos perguntar: o que você diz sobre mim, Senhor? O que Ele diz sobre você é o que importa. O que Ele diz sobre a sua vida é o que vai mais importar no final de tudo. Porque as Escrituras nos dizem que avisem que a vida é como uma fumaça, um vapor. Quem gosta de tomar café aqui? Oxe, ninguém? Sabe quando o café está quente e sai aquele vapor? Mas sai e já desaparece. Imagina, Deus diz, a vida é como um vapor, que surge e de repente se vai. Nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que é eterno. Nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que tem valor. A gente desvia o nosso olhar de tantas coisas, e é com facilidade, né? E às vezes a busca parece que, agora eu vou focar na vida com Deus, agora eu vou focar numa vida consagrada. E vai, chega um momento e você já não está mais olhando para o alvo. Nós precisamos calar as outras vozes. Tem um livro muito bom do pastor Luciano Subirá, que é Voz de Muitas Águas. E Voz de Muitas Águas, você pode imaginar uma cachoeira, e muitas águas, eu consigo imaginar talvez Foz do Iguaçu, onde tem Itaipu, as cataratas, né, de Iguaçu. E nós já tivemos uma experiência talvez de chegar perto de uma cachoeira, e quando chega perto de uma cachoeira a gente tem que, ei, consegue me ouvir? A gente berra, porque o som de muitas águas não tem como desligar, não tem como fazer ela ficar mais fraca. Então é quando nós estamos mais perto de quem Deus é, a gente ouve a voz de muitas águas e cala todas as outras vozes. E aí o que são outras vozes? As outras vozes é a concupiscência da carne, as outras vozes é a finança muitas vezes, as outras vozes é a língua que não se controla, e as outras vozes também são, às vezes, pessoas que nos dizem que nós não somos capazes de sermos como Ele é. Nós precisamos nos tornar íntimos de Deus. Isaías 55, 1, vai dizer: alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Eu farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Versículo 6, busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora enquanto Ele está perto.
Deus está buscando pelos seus e aqueles que dirão sim ao seu chamado. Aqueles que gastarão as suas vidas em busca do conhecimento de quem Ele é. A palavra nos diz que quando nós nos apresentarmos diante de Deus, Ele não irá dirá, poxa Renan, você não gravou o CD que eu queria que você gravasse. Você não fez o clipe que era para ter feito. Ou você não... Tantas outras coisas que Ele poderia talvez pedir, não sei. E por isso, saia, você não tem direito a entrar nas mansões celestiais. Ele diz, eu não te conheço. Eu não vos conheço. Como você vai entrar aqui se eu não conheço a você? Se você não me conheceu, você não aprendeu a me amar enquanto vivia. Você não cultivou o seu amor por mim. Você não cresceu em amor. Você não transformou o seu caráter através do meu espírito. O que Ele vai te perguntar é, você aprendeu a me amar enquanto vivia? Em Marcos 12, o escriba mestre da lei levantou esta pergunta para Jesus: qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Jesus, ele está somente relatando o que Moisés fala para o povo. Deuteronômio 6,5 vai dizer: amarás o Senhor teu Deus, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. E como faremos de Deus o Senhor absoluto de nossa existência? O primeiro mandamento exige um amor a Deus sem limites. E aqui é o que eu quero pontuar. Vamos separar um pouquinho esse versículo. Primeiro ele diz, amar a Deus de todo o coração e alma. Quando fala sobre o coração e alma, ele está nos dizendo sobre os sentimentos, sobre as vontades, sobre a compreensão e o conhecimento do nosso homem interior. Então, amar a Deus de todo o coração é gerar um amor genuíno, que funde os desejos do nosso coração com os desejos do reino. Você gasta tempo com aquilo ou quem você ama. Amar de todo o coração é você negar a si mesmo quando talvez nos teus sentimentos não está indo muito legal. Talvez você passa por um momento de dificuldade, e dificuldade que eu digo é porque nós temos as tribulações da vida, mas no seu coração você diz, Senhor, acima das minhas circunstâncias, eu sei que Tu és bom e eu escolho Te amar. Acima daquilo que eu estou vivendo, eu sei que a Tua bondade é para sempre e eu escolho Te amar. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E aí eu gostaria que você fosse intencional, a partir do culto de hoje talvez, guarda as palavras, não leia apenas a Bíblia. Não faça um cronograma para ler a Bíblia o ano todo. Não por não ler, é muito importante, é necessário. Mas comece a ler e peça para o Espírito Santo entendimento do que você está lendo.
Peço, Espírito Santo, me ajude a guardar a tua palavra, para que isso crie raízes no meu coração, para que eu possa praticar. Porque o homem prudente é comparado àquele que ouve as minhas palavras, Jesus diz, e as pratica. Então não é só sobre ler alguma coisa, sobre saber um versículo de cor, mas é sobre praticar o que Ele manda, sobre praticar a lei do Senhor todos os dias. Bem-aventurados pacificadores, como eu me tornarei pacificador? Lá no meio da empresa surge um negócio, um falatório, e eu peço sabedoria para o Espírito Santo, como eu posso pacificar isso? Como eu posso trazer a paz que o mundo não tem, mas que Jesus tem? Isso é praticar a palavra. É simples, não é fácil, mas é simples, porque Jesus é simples, mas essa simplicidade que nos constrange e constrange o mundo. Bem-aventurados puros de coração, como eu posso purificar o meu coração? E aí tem um salmos que diz, como purificará o jovem os seus caminhos? Andando conforme a sua lei. É obedecendo, é praticando. Nós precisamos adquirir um coração obediente ao Senhor. E você precisa pedir isso ao Senhor, porque não é sobre as suas forças, não é sobre o que você consegue. Eu quero amar a Deus agora, não é o Espírito que gera em você. É o Espírito que gera dentro do seu ser um amor que você não vai entender, mas que você vai ver que em todas as situações da sua vida, você vai colocar Deus em primeiro lugar. Gastar tempo de qualidade com Deus alinha o nosso coração com o dele. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não é natural de nós, mas é através do Espírito. Deus é amor e Ele gera isso em seu coração. Nunca alcançaremos um amor perfeito por Deus, a altura do amor que Ele tem por nós. Somos como Pedro ao responder Jesus. Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? E ele disse, tu sabes que eu te amo, Jesus. E a gente, se for estudar a origem das palavras, a gente sabe que tem o amor filéu, ágape. E quando Jesus pergunta a Pedro, tem essas diferenças. Mas a gente se encontra nesse lugar todos os dias. Jesus pergunta, Renan, tu me amas? E aí você fala, Jesus, tu sabes que eu te amo. Mas não é sobre mim, não é sobre eu poder fazer isso. É o teu Espírito que gera dentro de mim o amor. Amamos, mas não podemos confiar muito em nosso amor. Então não confie no seu próprio amor. Não confie achando que você pode fazer alguma coisa. É o Espírito que gera em você. Amém? Vocês estão comigo? Segundo, amar a Deus com a mente. O amor a Deus deve ocupar a mente, envolver meditação e a consciência do homem. Encha seus pensamentos com aquilo que é eterno. Salmos 1, bem conhecido. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Então nós precisamos preencher os nossos pensamentos com coisas que nos trarão valor eterno. A gente às vezes preenche com tantas coisas, né? Passando o celular, passando os TikTokers da vida, vendo
diversos vídeos, séries e filmes, e tem papel para isso na nossa vida. É um entretenimento, é um lazer, mas você precisa filtrar esses momentos e dizer: será que os meus pensamentos estão inundados com a palavra do Senhor? Porque a transformação que fala em Romanos 12, transformai-vos através do Espírito, renovar a mente, essa renovação só vai ser através do momento que nós nos enchemos da palavra do Senhor. Então por isso que eu disse, não leia a Bíblia por ler. Peça para o Espírito Santo: Senhor, o que eu posso aplicar dessa palavra em minha vida? O que eu posso aprender disso em minha vida? Como eu posso pôr em prática tudo o que eu estou lendo? Como eu posso praticar isso para que atinja as pessoas e que eu seja transformado? Os valores que excluímos ou incluímos em nossa mente devem concordar com os valores divinos. Governar a nossa mente. Algo que eu tenho aprendido ultimamente, bem recente. Para quem me conhece há muito tempo, e é algo engraçado, porque eu sempre fui gordinho. E eu comecei uma batalha, né? Para mim é uma peleja, né? Emagrecer não é fácil, né, gente? Amém? E por que eu estou dizendo isso? Porque governar a nossa mente. Eu ouvi numa ministração que diz: nós somos reis e sacerdotes que reinamos com Cristo Jesus. Então, se você é rei, e aí veio muito forte a família real da Inglaterra. A rainha morreu esses dias aí, esses tempos. A família real, para ela viver o ofício de família real, ela tem várias normas e várias coisas que ela precisa fazer, que às vezes eles não querem fazer. Imagina, o homem tem que andar de tal forma, tem que cumprimentar de tal jeito, não pode chegar no teu amigo e aí, beleza, é tudo uma formalidade, mas é o que esse lugar de reino precisa, porque eles precisam passar essa imagem, e é algo que transpõe eles, é algo que transpõe, né, o jeito de viver. E como nós somos reis e sacerdotes, tem coisas nas nossas vidas que a gente precisa governar e aprender a governar. E eu isso aprendi da forma mais difícil, mas eu precisei governar a minha alimentação. Eu precisei dizer: nossa, esse tempo todo eu vivia, e às vezes é natural, porque é a cultura que a família traz, de comer bem, de se satisfazer na comida, mas eu precisava governar a minha alimentação. E claro, eu não estou dizendo que é só isso, porque se fosse só isso, eu podia ir para o céu. Mentira, brincadeira. Mas, quando você começa a perceber em várias áreas da sua vida que você precisa governar, e aí vai vindo outra: preciso governar a minha língua, eu preciso governar os meus olhos, eu preciso governar o que eu estou tendo acesso. Nós somos reis e sacerdotes. Então, essa forma de amar a Deus com a sua mente é trazer o governo de Deus a você. É dizer: talvez o meu coração enganoso gostaria de fazer isso, mas porque eu amo a Deus, eu escolho não fazer. Combater a concupiscência da carne, valorizar o que se valoriza. A concupiscência da carne, ela valoriza o que se vê com os olhos e o que se pode saborear com a língua. Trocar a soberba da vida pela alegria do Senhor. E Filipenses 4:4 vai nos dizer: alegrai-vos, mais uma vez, eu vos digo, alegrai-vos. Então a gente precisa trocar a soberba da vida pela alegria que há no Senhor.
Terceiro ponto diz: amar a Deus com toda a sua força. E implica no corpo físico desenvolver sua capacidade, o seu talento e força de ação. Enquanto amar a Deus com coração e entendimento são as vontades e os sentimentos íntimos, amar a Deus com toda a sua força é gastar as energias físicas em atos de amor por Deus. É gastar a vida e a energia em expressões de lealdade e afeições por Deus. E aí eu volto em Romanos 12, Paulo nos diz: apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto racional e genuíno, envolvendo todas as nossas forças. E a realidade é que, agora indo para uma realidade de comunidade, a gente constrói igrejas, várias igrejas surgem, e cada uma tem o seu propósito, se busca adeptos, batiza pessoas, e diz: vem, a salvação é de graça, vem, a salvação é pela fé, Cristo já pagou o preço na cruz. Mas a verdade é que nós cristãos precisamos entender que há um preço a ser pago para se viver diante de Cristo. E o preço a ser pago é carregar a sua cruz, morrer para si mesmo, e entender que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí isso é amar com Deus com todas as suas forças. Nós precisamos morrer. Lucas 14 vai dizer: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. E quando a gente vai para esse tópico que é amar a Deus sobre todas as coisas, eu gosto de lembrar de 4 pilares da vida cristã: oração, leitura da palavra, jejum e serviço. Então, se você diz que ama a Deus com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e toda a sua força, você também precisa servir dentro do reino. Você precisa servir o seu irmão. Chega de viver um tempo em que eu vou lá para ser VEP e eu não quero fazer nada, só quero curtir. Eu não quero portaria, louvor, tocar, chegar mais cedo para ensaiar, GP. São várias renúncias, e isso eu digo no âmbito comunidade agora, porque tem as renúncias pessoais, mas no âmbito comunidade, são várias renúncias que declaram o seu amor por Deus. São as atitudes que vão dizer: Senhor, eu estou te amando com todas as minhas forças. E eu tenho um exemplo maravilhoso, na minha família, meu pai está aqui hoje, e desde cedo a gente viu pais que serviam na casa do Senhor. Pais que davam, finanças, tempo, ouviam as pessoas, pastoreavam as pessoas. E isso gerou em nós uma atitude de: eu preciso servir a minha comunidade local também, porque isso faz parte do amar a Deus. E que nós possamos esse ano despertar para essa realidade. Se você é aquela pessoa que eu falei que não quero fazer nada, e claro, tem muito, cada caso é um caso, né? Mas tem muitas situações que abrangem isso. Talvez você se magoou com a liderança, talvez você achou que não era aquilo que pensava, aquilo que você criou na sua mente. Mas eu te encorajo a sair deste lugar de inércia. Eu te encorajo a sair deste lugar de não querer mais se envolver com as pessoas. Lembra? Amar a Deus é um relacionamento. E um relacionamento envolve pessoas.
E nós precisamos nos envolver com as pessoas que são os nossos irmãos em fé. Uma hora vai dar briga, ixi. Uma hora vai dar desentendimento. Uma hora vai dar uns desencontros de pensamento. Não, isso aí não concordo. E depois a gente se perdoa, cantamos uma música junto, se abraçamos, porque é o Espírito dele que nos une. As mentes são diferentes, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito de ver a vida e a própria história, como eu falei, a trajetória que Deus construiu com você. Cada um tem a sua, mas Deus, através do seu Espírito, consegue unir e trazer unidade à igreja. E aí, em uma só voz, em um só coração, nós reconhecemos quem Ele é, e Ele transforma o nosso ser de dentro para fora. Cuidado, sem o amor a incentivar-lhe o esforço físico, a sua adoração seria inaceitável a Deus, um mero ativismo nulo e sem proveito. Então, é muito importante que a gente faça e sirva os irmãos, mas também cuidado para não fazer por fazer. Cuidado, como diz em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, sem um amor, de nada me vale. Essa é a essência de uma vida cristã, é a essência do adorador, é a essência de um filho que reconhece o seu pai. Nós precisamos gerar amor em nossos corações, a ponto de dizer: as circunstâncias já não me abalam mais. As situações, as pessoas já não definem a minha identidade. Porque quem eu sou em Cristo Jesus é o que eu serei até Ele voltar. E eu gostaria de chamar os músicos aqui em cima. A gente já vai finalizar. E você pode ficar de pé. Em Deuteronômio 30 vai nos dizer: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te abençoará. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Veja que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Mas se guardares os meus mandamentos, que hoje te ordeno, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aí Ele pode revelar quem Ele é para você. Nós vamos ter um momento de louvor agora, e eu gostaria que você analisasse em seu coração tudo aquilo que você já viveu até aqui, tudo aquilo que você já cultivou no Senhor, tudo aquilo que você já construiu diante de tudo, diante das situações, e são inúmeras, que você viveu. O nosso Deus é um Deus pessoal, porque Ele não se importa apenas com os que estão aqui em cima do altar, com os que estão liderando o momento da adoração. Ele não se importa apenas com aqueles que lideram grandes igrejas e grandes eventos. Ele se importa sobre você. Ele importa sobre a sua causa. E Ele te chama hoje, Ele diz: ame a mim com tudo que você é. O segredo está no tudo, o segredo está na entrega do tudo. Você precisa entregar tudo. Você, talvez no seu coração você diga: mas esse amor que eu tenho não vale nada.
é tão pouco, é tão pequeno. Parece que eu vejo as outras pessoas e elas crescendo em Deus e alcançando os lugares novos, e eu tento te amar, Jesus, mas parece que sempre se acaba em nada. Nesse momento eu quero que você peça ao Espírito: gera em mim um amor por Ti, Senhor. Gera em meu coração um amor, que eu possa colocar os meus olhos no autor e consumador da minha fé, e não venha desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque não é sobre o que nós podemos fazer, é sobre o que Ele já colocou em você. Lembre, Ele escolheu habitar entre nós, mesmo o mais indigno, mesmo a pessoa mais suja deste mundo que você possa imaginar, talvez um assassino, talvez um ladrão, Ele escolhe habitar dentro de nossos corações, e a graça dele nos basta dia após dia. Vamos cantar, depois nós iremos fazer uma oração. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio a tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Eu erva-me ao teu amor, eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em
que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti.